Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O programa Decisões com Astrologia da semana de 10 a 16 de março de 2024 traz o estudo, a análise a respeito da lua nova que acontece em Peixes e vai perdurar durante a semana, devagarinho, chega a ser crescente mais lá no final da semana. Essa lua nova, no signo de Peixes, como todas as vezes, todos os meses, nós temos uma lua nova. Então é sempre uma oportunidade de renovação. Falando num sentido geral, num sentido amplo, é exatamente isso. Mas na prática, como é que isso se traduz? Cada mês praticamente é num signo que acontece essa lua nova. Então a lua nova em Peixes traz para nós a renovação dos assuntos ligados à natureza pisciana. E quais são esses assuntos? Em primeiro lugar, a gente pode usar a simbologia do signo. É um peixe para cada lado. Tem um peixe para um lado, outro peixe para o outro. E eles estão amarrados pela cauda. O que isso representa? Representa a dualidade, a duplicidade, os dois lados das coisas. Tem o sentido, vamos dizer, negativo, de puxar para um lado e puxar para o outro, e aí fica parado, né? Porque estão amarrados pela cauda. E tem o sentido positivo da complementariedade das partes. Então, como é que nós podemos traduzir isso no sentido prático da nossa vida? Peixes é o signo da síntese, é um signo de natureza do elemento água que traz um movimento emocional. Então imagine assim, água em movimento. E é como se a gente estivesse dentro da água, a gente começa a olhar as coisas de uma maneira diferente do que quando a gente olha aqui na superfície do ar. Então, esse olhar diferenciado permite que a gente tenha uma visão com sentimento, que a gente sinta os movimentos. Então, é hora de renovar a maneira de sentir. Como é que eu posso sentir as coisas? Por exemplo, vem uma onda, né, de informação, de ideias, de movimentos. Eu tenho que perceber como que essa onda vai produzir um efeito em mim. Será que eu estou me direcionando a um objetivo que eu tenho? E aí vem uma onda que é sujeito a fazer com que eu me desvie desse objetivo? Então nós temos que ter cuidado com essas ondas. E essas ondas são ondas também de pensamentos, que por meio da comunicação, e Peixes tem a ver com essa comunicação em larga escala, o cinema, o audiovisual, que hoje é muito poderoso, né? O audiovisual. Então vem por ali ondas que a gente precisa saber perceber se estão favorecendo o direcionamento que nós estamos querendo para a nossa vida ou se estão atrapalhando, nos desviando do caminho que é o caminho correto para nós. Então, na prática da vida é isso. Seu trabalho, seus negócios, seu relacionamento é sujeito a entrar uma onda que não é boa. Então, o que é essa lua nova em Peixes? Renovando a perspectiva de perceber se nós estamos caminhando, sendo levados por ondas ou se nós estamos realmente navegando, conduzindo o nosso barco na água, no movimento do mar, no movimento das marés. E ainda tem um outro símbolo dentro disso. A natureza de Peixes também traz assim uma ideia do cardume. Será que nós somos só mais um nesse cardume? E quando, vocês já devem ter visto, principalmente em filmagens, quando tem aquele cardume, aí todos os peixes viram para um lado, vai tudo para um lado, aí todos viram para o outro. Quer dizer, onde é que está a nossa individualidade? E onde está a nossa inserção no coletivo? Porque nós podemos... E estamos e vivemos em sociedade, temos a nossa participação no coletivo, mas a gente tem que preservar a nossa individualidade, a nossa identidade. Então, tudo isso pode parecer muito filosófico, mas é a base da análise, porque o que nós precisamos renovar? A nossa identificação dentro desse contexto coletivo. Qual coletivo? O seu coletivo profissional, familiar, de vida social. Como é que você está inserido nisso? Está seguindo o cardume? Está sendo levado pelas ondas? Ou você tem realmente um autodomínio daquilo que você quer e está direcionando a sua vida no sentido
objetivamente claro para onde você quer chegar. Então, essa semana traz essa possibilidade da gente nos iniciar novamente um bom direcionamento ou dar continuidade, se for o caso, de já estar direcionado a um objetivo claro e preciso para a sua vida. Então, toda essa reflexão com essa lua nova traz para nós a iniciativa, porque a lua nova é em Peixes, mas logo na sequência ela já entra em Áries, vai para Touro, vai para Gêmeos. Quer dizer, é o primeiro quadrante do zodíaco, é o quadrante do início. Áries dá início, Touro traz a manutenção, o zelo para que aquele início cresça, se solidifique, se consolide. E Gêmeos traz a movimentação dinâmica daquilo que nós começamos. Então, é uma semana que tem essa produtividade. Então, ao longo dessa semana, nós não temos muitos aspectos, né? Mas um deles, que é logo no domingo, junto com o dia da lua nova, é Mercúrio em sexto com Plutão. Esse aspecto, ele traz uma natureza transformadora e de aprofundamento, é a oportunidade da gente ir profundamente em tudo isso que eu venho falando, dessas análises que a gente pode fazer a nosso próprio respeito, se estamos seguindo a onda, se estamos no cardume, como é que nós estamos lidando. Esse Mercúrio com Plutão permite um aprofundamento, é o aspecto de pesquisa e investigação. Mercúrio entrando em Áries, a gente passa a ter pensamentos mais ativos, mais dinâmicos, mais direcionados. Temos que ter cuidado com precipitações, decisões e pensamentos muito dinâmicos, muito rápidos e não ter a devida análise. Isso é uma realidade. Agora, quando o Vênus entra em Peixes, que ao longo da semana vai acontecer, ele traz uma perspectiva da gente poder ter uma sensibilidade maior, poder ter uma facilidade maior em perceber valores, em lidar com os próprios valores, a capacidade artística, capacidade criativa e uma visão mais humana, até dentro de tudo isso que eu falei, manter a minha individualidade, mas ter o senso de humanidade, o senso de compaixão, de apoio e de amor ao próximo. Então, tudo isso está presente nessa perspectiva dessa semana. Na vida prática, concreta, profissional, a mesma coisa. Como é que você está conduzindo seus negócios? Como é que você está conduzindo sua carreira? Você é mais um no cardume? Você está sendo levado pela onda? Ou você tem uma direção, tem um planejamento, tem um objetivo a chegar? Porque toda essa condição que eu estou falando é porque a energia pisciana ela é muito positiva para a gente sentir por onde é que nós podemos caminhar e para a gente ter uma visão também humana das coisas, ou humanitária até das coisas. Então, a gente pode ter tudo isso e ter uma direção positiva na nossa vida. Agora, quando a pessoa às vezes não se concentra naquilo que precisa fazer, é sujeito à energia pisciana a trazer confusão, dispersão, como eu falei, um peixe para lá, outro peixe para cá e não sabe bem para onde vai. Então, vamos nos renovar, né? Ver se a gente está mesmo direcionando a vida da gente num objetivo claro, porque não adianta ter o melhor carro do mundo se a gente não sabe aonde a gente vai com ele, não é? Temos que ter um objetivo, para onde chegar. Então, pensem nisso. Ao longo dessa semana, estabeleçam novas metas, novos rumos para a sua vida. O mapa astrológico dessa lua nova, lembrando sempre que eu calculo ele aqui para o Brasil, né? Para São Paulo, às vezes para Brasília, que dá muita pequena diferença, que não é significativa para efeito desse tipo de análise que eu faço aqui. Nós temos mais uma vez uma concentração muito grande no elemento água e somente em peixes, né? É a Lua, é o Sol, é Netuno que estão em peixes e Saturno também em peixes. Então isso traz uma energia de a gente realmente se direcionar naquilo que a gente quer, reforçando tudo que eu já falei até agora. E Marte e Vênus continuam relativamente próximos em Aquário. Então é uma combinação, o Aquário já traz a perspectiva da novidade, da inovação, da tecnologia, de tudo que é novo e moderno. Então, lua nova, vamos colocar também
dentro disso tudo que eu falei, vamos ver como é que nós estamos nos inserindo e nos utilizando das tecnologias e das modernidades e dos conceitos modernos que tem. Lembrando que não é só porque é moderno e é novo que é bom, né? Temos que ter também esse cuidado. De novo, as ondas, os cardumes, ter o cuidado para ter discernimento, é fundamental. E como Mercúrio está em Áries, não devemos tomar decisões assim muito rápidas, muito precipitadas, tá? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter ao longo de toda essa semana. E para auxiliar você ao longo da semana, você pode adquirir o calendário Decisões com Astrologia. Sincroniza ele na sua agenda do Google e aí você tem dia a dia no celular, no computador, onde você quiser, os aspectos do dia, te auxiliando ali, um resuminho escrito para você se guiar, quer se planejar. Por exemplo, você vai marcar uma reunião que você vê que é importante, de qualquer assunto que seja, aí você olha lá e tem um aspecto ali dizendo, um dia desfavorável para comunicação e tal, então não vai marcar a reunião naquele dia, né? Marca no outro dia onde tem um aspecto favorável ao entendimento e à própria comunicação. Então eu convido você a conhecer mais clicando aqui embaixo na descrição do vídeo. E cada dia tem as suas características particulares. No domingo, conforme já foi citado nos aspectos gerais, nós temos o dia da Lua Nova, 6 horas da manhã, com precisão, interessante aqui para Brasil, Brasília, São Paulo, e Mercúrio vai fazer um sexto com Plutão, além de que há uma movimentação da Lua ao longo do dia, trazendo muitas oportunidades. Então é um dia favorável ao planejamento, é um dia favorável para a gente ver o que nós vamos fazer na semana, o que nós vamos fazer de novo nessa semana, qual é a nossa pesquisa, o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que buscar, o que eu tenho que conhecer, quais as movimentações também que eu preciso fazer para transformar aquilo que não está funcionando bem. Então é um dia de boas oportunidades nesse sentido, né? De organização de pensamento e naturalmente quem trabalha com comércio nesse dia poderá ter bons resultados também. A segunda-feira continua um favorecimento para movimentações de documentos, papéis, registros, mídia de uma forma geral. O Vênus vai entrar em Peixes no final do dia, vai ficar um bom tempo aí, um mês praticamente, e isso traz uma energia muito boa para lidar com as relações humanas, relações entre as pessoas, para lidar com o audiovisual, para a criatividade, para a sensibilidade e para, como é que se diz assim, o sentido humano nas relações, né? Existe relação profissional, mas a gente está lidando com pessoas, né? Sempre lembrar desse aspecto. Já na terça-feira, nós temos um aspecto favorável às compras, às vendas, aos investimentos financeiros. É um momento bom para dar um redirecionamento, renovar o direcionamento que você dá para o seu dinheiro, né? É um dia favorável para negociações de uma forma geral. E temos que ter cuidado somente para não entrar em confrontos ou conflitos de poder, né? É uma outra dimensão, as relações humanas, né? Na quarta-feira, que já começa a lua crescente, já fica mais visível assim no céu, temos um aspecto de estrutura com expansão. Então, uma oportunidade para você colocar as coisas em ordem, se organizar, deixar tudo organizado, concretizar negócios, documentos, papéis, registros, assinatura de contratos, assuntos legais, jurídicos, assuntos também internacionais ou de maior volume podem e devem ser tratados nesse dia. Na quinta-feira é um dia que requer um pouco de prudência nas iniciativas. Evite as compras, evite iniciativas muito assim impulsivas, né? Em tudo que fizer, fisicamente inclusive, previna-se de acidentes, né? Tenha cuidado ao dirigir, ao caminhar, tudo que fizer, operar objetos, máquinas, o que for. E é um dia de inspiração, né? De um lado, cuidado com as iniciativas, com as ações, de outro lado, é uma sensibilidade no ar, assim, inspire-se. Veja que você pode ter novas ideias, você pode ver o mundo com um óculos assim um pouco mais pacífico e, vamos dizer assim, um pouco mais
humano também. E na sexta-feira, né, um dia, conforme está a imagem aí, um dia de flores, né, eu vejo que os aspectos trazem uma perspectiva boa para a comunicação e para os transportes e movimentações, viagens, deslocamentos e tal. Então, um dia positivo nesse sentido. Eu não recomendo só assinatura de contratos e nem novos investimentos nessa sexta-feira. E no sábado, um dia de ação, de iniciativa favorável ao comércio, atividades, né? O pessoal que lida principalmente com comércio de veículos, né? Esse sábado vai estar muito favorável para isso. Então, aproveite para se movimentar, aproveite para fazer as compras que eventualmente você precise e aproveite também para atividades físicas, atividades esportivas, que é um dia bastante dinâmico e ativo e com uma energia boa de direcionamento. Então, é uma semana da lua nova, onde nós podemos também renovar tudo isso que foi dito aqui nesse vídeo.